Graças a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, então. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Graças a Deus. Glória a Jesus. Apocalipse 1, 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Querido Jesus, que tudo seja para a tua glória, que esta palavra seja para a tua glória, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. Vamos entender então o que nós lemos aqui. Aqui nós lemos, a respeito de que o Senhor Jesus, Ele escolheu João, para mandar uma carta às 7 igrejas. As 7 igrejas conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. E essas igrejas aqui, elas existiam mesmo na época do apóstolo João. Tá, irmãos? Eram igrejas que realmente existiam e que Jesus mandou uma carta para cada uma delas. Mas nós não vamos hoje falar a respeito nem das igrejas e nem das cartas. Mas nós vamos falar aqui a respeito do que nós lemos aqui no finalzinho do versículo 4, quando diz assim, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos. E aí continua o versículo que nós lemos dizendo da parte de Jesus Cristo. Aqui quando diz, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, aqui está falando do Senhor Jesus, tá? Aquele que é, que era, ou seja, Jesus é, Jesus sempre existiu, nunca teve início, nunca vai ter fim, por isso diz ali, e que há de vir. Então está anunciando aqui que o Senhor Jesus mesmo está falando, mandando essa carta no nome dele para as igrejas. E daí aqui a nossa mensagem hoje vai ficar nessa parte aqui, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Quando nós lemos aqui da parte dos 7 espíritos, às vezes pode surgir dúvidas em algumas pessoas pensando assim, mas como 7 espíritos, se o Espírito é um só? Nós sabemos que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como que aqui está falando 7 espíritos? E também... eu vou só ler aqui, não vamos colocar ali agora, mas vamos só ler. Nós lemos o Apocalipse 1:4, agora vamos ler Apocalipse 3:1, pode achar aí na tua Bíblia, que diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, Apocalipse 3, versículo 1. Escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Aqui era o assunto que Jesus estava mandando para a igreja de Sardes. Mas eu quero chamar a atenção aqui, para mais uma vez estar falando de 7 espíritos, né? Olha só, estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus. 7 espíritos. E agora ainda vire uma folha aí da tua Bíblia, que eu acho que só virando já resolve. Aqui na minha é só virar uma. Apocalipse 4:5. Que diz assim, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então nós lemos aqui 3 versículos do Apocalipse que fala a respeito de 7 espíritos. Que espíritos são esses? Algumas pessoas, alguns teólogos dizem que aqui está falando a respeito de anjos ou arcanjos. Nada disso. Aqui está falando do Espírito de Deus. Então não é espírito de anjo, tá, irmãos? Aqui fala a respeito de 7 espíritos que são espíritos de Deus. Mas, a pessoa pode ficar em dúvida, por quê? Porque tem um espírito, Lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, diz que existe apenas um espírito. Há somente um espírito. Então, como que são os 7? Se na Bíblia está falando que existe apenas um espírito, quem são esses 7 espíritos? O que nós vamos entender hoje, então. Agora nós vamos ler Isaías 11:2, que vai nos explicar quem são esses 7 espíritos. Isaías capítulo 11, versículo 2. Diz assim, vamos ler o versículo 1 também. Então, Isaías 11, 1 e 2, diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. De quem que está falando aqui? Do Senhor Jesus. Jesus é um rebento, ele é um renovo, Ele é do tronco de Jessé. Ou seja, Jesus veio da descendência de Davi. Então, no versículo 2, daí diz assim, repousará sobre ele. Ele quem? Esse que está falando no versículo 1, que é o do tronco de Jessé, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Quem é? Jesus. Então, de Jesus, está falando, repousará sobre ele, Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vamos contar? Olha só. Então está falando aqui de Jesus. Contamos então quantos espíritos está falando aqui, Repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. 7 espíritos. Agora você já percebeu
o que é os 7 espíritos, mas vamos entender melhor. Então veja só, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em Efésios 4:4 fala que há somente um Espírito. Mas a Bíblia nos fala de 7 Espíritos de Deus. Então, como que nós podemos entender isso aqui? Esses 7 Espíritos de Deus, que fala aqui na Bíblia, que são esses 7 que nós citamos agora, eles revelam a plenitude do Espírito Santo, tá? A ação do Espírito Santo. Como que ele se apresenta, o que ele faz. Então, nós sabemos que o número 7, ele é muito citado na Bíblia, e porque 7 é o número da perfeição, também o número da plenitude, né? De tudo, então, perfeito, completo. Tem o ditado do mundo, né, criado por Satanás, diz assim que o número 7 é conta de mentiroso, mas na verdade é uma mentira do diabo, porque ele é o pai da mentira. Porque o número 7 não é conta de mentiroso, não. O diabo fez isso justamente para tentar envergonhar a Deus. Mas ele nunca vai conseguir envergonhar a Deus, porque Deus é o Senhor. Mas as pessoas usam no mundo, né, esse ditado. 7 é conta de mentiroso. Você já ouviu esse ditado, com certeza. Por quê? Porque ele tenta envergonhar a Deus. O número 7 é o número de perfeição. Então, esse ditado é errado, e se você já usou alguma vez, não use mais. Você não sabia, Deus não leva em conta aquilo que a gente faz sem saber que é errado. Mas a partir do momento que você sabe, então não faça mais. Então, quando você falar do número 7, diga, é o número de Deus, é o número da perfeição. O número de Deus é o número 7 e o número 3. Por quê? Porque Deus é trino, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o 7 é o número da perfeição e o número 3 também é o número de Deus, porque mostra a Trindade, a Santíssima Trindade, né? E aqui nós vimos então que o Espírito Santo se manifesta, né? Se revela a sua plenitude com esses 7 Espíritos. Então não existe 7 Espíritos Santos, não é isso. Existe um Espírito Santo, mas que se manifesta de 7 maneiras. Entendido isso, irmãos? E são essas 7 aqui que nós lemos. Olha só, vamos de novo. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Esses 7 Espíritos aqui representam a totalidade do Espírito Santo, representam o que ele faz, representam o que ele é, né? Então, revelam a multiforme graça de Deus, a manifestação do Espírito Santo, que ele age dessas formas aqui. E cada uma delas, então, nos mostra que Deus quer passar para nós essas qualidades aqui. Então, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza e assim até formar os 7, o Senhor quer que nós tenhamos esses espíritos. Ah, pastora, mas é só o Espírito Santo. Claro, só o Espírito Santo. Mas você pode pedir para que o Espírito Santo se manifeste na tua vida de uma maneira completa, te dando todas essas qualidades aqui que ele tem para nos dar. Amém? Então o Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, vai te dar conselho. Ah, mas como assim espírito, pastora? Por que chamar de espírito? Não pode chamar de dons ou de talentos? Veja só,
Quando uma pessoa, só um exemplo para você entender bem, quando uma pessoa está com ódio, quando uma pessoa está com raiva, geralmente diz assim, né? Aquela pessoa estava com espírito de ódio. É a mesma coisa que a gente falar aqui. É uma maneira de a pessoa agir. Então, quando fala o espírito de sabedoria, é que a pessoa é sábia. Uma pessoa com raiva vai estar cheio de espírito de ódio, porque é o que se manifesta do coração da pessoa. Então é a mesma coisa, ficou entendido, irmãos? Quando uma pessoa está muito alegre, a pessoa está com espírito de alegria. Não é que a pessoa esteja com um espírito dentro dela, diferente do Espírito Santo, não. O espírito de alegria significa que a pessoa está feliz, está contente, está alegre. E essa alegria vem de Deus, então é o espírito de alegria. Entendido, irmãos? Amém? Então, o Espírito Santo, ele se revela dessas formas aqui. E agora vamos, então, entender cada uma delas. Vou procurar falar rapidinho, para não passar do nosso tempo, né? Então aqui em Isaías 11:2, de quem que está falando? De Jesus. Então nós podemos entender que Jesus tem todas essas qualidades aqui. Jesus é o Espírito do Senhor. Ele é o Espírito do Senhor. Ele. Então o mais importante é o Senhor. Então Jesus, Ele próprio é o Espírito do Senhor, porque nós lemos ali em cima, ó, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Ou seja, Jesus é cheio da presença de Deus, Ele é o próprio Deus. Então, o Espírito do Senhor, que é o primeiro dos Espíritos que está falando aqui, é o próprio Jesus. Tá? Então, se você tem o Espírito do Senhor, é porque você tem Jesus no teu coração. Amém? Entendido isso? O Espírito do Senhor, ó, que foi o primeiro que nós lemos ali, repousará sobre ele. Ele quem? Jesus, o Espírito do Senhor. Então, Ele é o Espírito do Senhor. E se nós temos Jesus na nossa vida, nós temos conosco o Espírito do Senhor. Porque nós temos o Espírito Santo que se manifesta dessas maneiras aqui. Entendido, meus irmãos? Não estou confundindo vocês? Não? Amém. Então vamos lá. Então o primeiro aqui, o Espírito do Senhor, né? É Jesus. E o Senhor Jesus, ele falou dele mesmo em Lucas 4, 18 e 19, ele disse assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse aqui é Jesus. Então, o próprio Jesus, Ele é o Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo, estou repetindo para você entender bem, o Espírito Santo é um, mas que se manifesta aqui de formas diferentes, chamando então, a Bíblia chama de 7 Espíritos do Senhor. Amém? E esses Espíritos então, que são a maneira que o Espírito Santo se manifesta, não significa que tenha 7, porque o Espírito Santo é formado de outros 7 Espíritos, de jeito nenhum. É um Espírito Santo, mas que se manifesta dessas maneiras aqui. Amém? Então, o primeiro é o próprio Jesus, né? O Espírito do Senhor é o próprio Jesus. E Jesus falou isso, né? No versículo que nós lemos lá no Apocalipse,
Deixa eu deixar marcado aqui, vamos voltar lá para o Apocalipse. O próprio Jesus falando dele, né, para João, para que João escrevesse as cartas às igrejas, o próprio Jesus falou dele. 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quem que estava falando essas coisas para João? Era Jesus. Então ele disse: eu tenho os 7 Espíritos de Deus. Eu sou o Espírito do Senhor. Amém? Então, aí no segundo ali nós vimos o Espírito de sabedoria. A sabedoria, né, irmãos, nós sabemos que é a capacidade de julgar corretamente as coisas. Uma pessoa sábia, ela não se deixa enganar pelo mundo. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa nunca vai cair num erro, não é isso. Mas a pessoa não se deixa enganar pelo inimigo. Por quê? Porque o Espírito Santo dá para aquele que quer, né, e que busca a sabedoria diante de Deus, ele dá. E eu já falei aqui várias outras vezes que sabedoria não nasce com a pessoa. O que nasce com a pessoa é a inteligência. A inteligência Deus dá para todo ser humano. Então o bebezinho nasce, ele já é inteligente. Como que nós sabemos disso? Porque o bebezinho percebe, né? Quando ele está com fome, se ele chora, a mãe já vem com a mamadeira ou já vai pôr no seio para mamar. E o bebezinho é inteligente, ele vai pensar assim: se eu chorar, eu vou ganhar um leitinho gostoso para encher minha barriguinha. Então o ser humano já nasce com inteligência. Mas a sabedoria, ela é adquirida ao longo da vida. E a sabedoria vem de Deus. A sabedoria não vem com diploma de faculdade, de universidade, nada disso. A pessoa pode ser doutor em muita coisa. Mas se não tem o Espírito Santo de Deus, essa pessoa não é sábia. Ah, pastora, mas tem gente que não serve a Jesus e é muito inteligente. Inteligente. Mas sabedoria vem do Senhor. Então, aquele que busca a Deus tem sabedoria. O que não busca, o ímpio, a pessoa que está lá no mundo, pode ter conhecimento e é inteligente. Mas a sabedoria Deus concede para aquele que busca. Amém? Você tem buscado sabedoria do Espírito Santo para a tua vida? Essa sabedoria vai te ajudar a tomar decisões na vida, vai te ajudar a não cair em cilada do inimigo, vai te ajudar a não acreditar no grande engano que está vindo por aí para o mundo. Como eu sempre falo para vocês, estamos no final dos tempos, e no final dos tempos agora o grande engano está pegando muita gente que se acha muito inteligente, mas que não tem sabedoria. Então a sabedoria vai te proteger de tudo isso. Por quê? Porque a sabedoria é o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus, é o próprio Deus, porque é um Deus em 3 pessoas. Então eles são Deus. Não existe 3 deuses, existe um Deus que se manifesta de maneira diferente em 3 pessoas. Então a sabedoria é a capacidade de julgar corretamente as coisas. E o Espírito Santo, ele é o agente dessa sabedoria, é ele quem concede essa sabedoria, né? E isso fala lá em Isaías, se você quiser marcar, Isaías 40, versículo 13 e 14. E é o Espírito Santo quem distribui também para as igrejas o dom da palavra de sabedoria, que fala em Coríntios 12, 8. Então, uma palavra de sabedoria, o que é isso? É quando Deus dá para essa pessoa uma informação a respeito
do que está acontecendo, do que vai acontecer, de repente com uma outra pessoa, com uma nação, é uma palavra de sabedoria. A pessoa às vezes nem está sabendo de nada do que está acontecendo, mas se vem de Deus, ela fala alguma coisa, porque é o Espírito Santo quem fala por ela. Entendido isso, irmãos? Então, palavra de sabedoria é ter, capacidade de julgar as coisas corretamente. E Deus enche o ser humano de sabedoria, basta pedir. Basta pedir. Lá no Êxodo 31, versículo do 3 ao 7, diz que Deus encheu um homem chamado Bezalel do espírito de sabedoria e de entendimento. Para que Deus fez isso? Porque Deus deu conhecimento, entendimento, inteligência, sabedoria, para que esse homem pudesse construir os utensílios do templo do Senhor. E não foi só para ele, para alguns outros também. Então Deus concede sabedoria. Deus sabe o que faz para cada um conforme o seu bem parecer, Deus sabe o que faz. Em Deuteronômio 34, 9, também está escrito que Deus encheu, que o Espírito Santo encheu Josué de sabedoria. Para quê? Para que Josué pudesse substituir Moisés. Moisés foi um homem de Deus, muito usado pelo Senhor, e precisava de alguém para substituí-lo quando ele morresse, para poder levar o povo para a terra prometida, o povo de Israel. E Deus deu essa sabedoria, então, para Josué, filho de Num. Você já conhece, a história de Josué. E ele era cheio de sabedoria. Por quê? Porque Deus dá e tem os seus propósitos. Então, Josué foi cheio do Espírito Santo, de sabedoria. E também fala em Efésios 1:8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então, agora está falando de nós. O que é isso? Deus dá sabedoria para quem pede. Deus dá prudência para quem pede. Pastor, eu nunca pedi sabedoria, será que é por isso que eu faço tanta coisa errada na vida? Pode ser, porque você não buscou. Comece a buscar sabedoria. Nós sabemos que tem Salomão também, que em vez de pedir riquezas, pediu sabedoria para o Senhor, e Deus lhe deu muita sabedoria. Só que ele não soube usá-la. E acabou pecando, se distanciando de Deus, fez muita coisa errada. Mas no final da sua vida, então, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele tinha se arrependido e daí usou aquele versículo, que é aquela frase que diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, o que é que ele reconheceu? Ele, sendo o homem mais sábio da terra, reconheceu que a vida é uma vaidade. Que as coisas que a gente conquista na vida, que a gente luta tanto para conseguir, é vaidade. O que significa isso? Um dia vai acabar. O que importa é servir a Deus. Isso nunca vai acabar. Amém? Então busque sabedoria. Ah, pastora, eu não sei nem ler. Não precisa. Não precisa saber ler para ser sábio. Como assim? Sabedoria vem de Deus. A pessoa pode não ter feito nem o primário, mas se busca a Deus, ela é mais sábia que muitos doutores, porque busca de Deus. Então tem diferença, tem pessoa que diz assim: eu sou rápido, eu sou inteligente, eu pego as coisas ligeiro, eu pego no ar, eu sei, eu tenho visão, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso nada resolve. O que importa é se a sabedoria vem de Deus. Ser rápido, ser às vezes sagaz,
né? A sagacidade significa aquele que é rápido, que não se deixa levar por engano, ou não cai em armadilha, porque comigo não. Isso diante de Deus não resolve. A sagacidade, quem que era sagaz? A serpente no jardim. A mais sagaz dos animais que Deus tinha criado. E o que é que ela fez? Se deixou usar pelo diabo. Então a sagacidade, que é aquela pessoa assim que diz, comigo não, eu sou rápido, eu sou inteligente, eu faço isso, eu faço aquilo. Não resolve. A sabedoria, e quem é sábio vai chegar à conclusão de que tudo nessa vida passa, tudo. Mas o que importa é servir a Deus. Amém? Então isso é ser sábio. Aí tem o espírito de entendimento. Eu estou olhando para o relógio para eu não falar demais, né? Porque o assunto é grande ainda. Espírito de entendimento. O espírito de entendimento, então, é assim, juntinho com a sabedoria, né? É a capacidade intelectual de entender as coisas. Aí já entra uma área mais intelectual. É ser entendido em determinadas coisas da vida. Mas vem de quem? Vem de Deus. Vem de Deus. Sem Deus, a gente não consegue fazer nada. Sem Deus, nós não somos ninguém. Então, um exemplo da Bíblia, né? Daniel. Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 21, fala que Deus deu sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, sabedoria para os sábios, entendimento para os inteligentes. E Daniel recebeu isso aqui, as duas coisas. Por quê? Porque Deus usava ele para revelar sonhos, como ele revelou os sonhos de Nabucodonosor. Ele revelou, né, o sonho da estátua. Então Deus deu entendimento para ele saber decifrar sonhos e visões. Então, diante de Deus tem os dons que Ele distribui para nós, mas só que nós precisamos buscar. E da onde que vem isso? Do Espírito Santo, do próprio Deus, que se chamam ali os 7 Espíritos de Deus. Amém? Então Daniel tinha isso aqui, né? E até os pagãos lá da época de Daniel, que eram os bruxos, os magos da Babilônia, eles mesmos reconheceram, precisavam reconhecer que Daniel tinha um espírito excelente. O que significa isso? Que Daniel tinha o espírito do Deus vivo. Então até os lá de fora, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, os ímpios, os pagãos, os ateus, quando eles olham para uma pessoa sábia, eles dizem o quê? Esse aí tem um espírito diferente. Que espírito é esse? O Espírito Santo. Amém? Então você tem o Espírito Santo, você busque sabedoria, porque Ele quer dar. Amém? Sabedoria. Lembre bem, não é o mesmo que inteligência, é sabedoria. O outro, espírito de conselho. Veja só, o conselho é aquele parecer que você dá para uma pessoa, um parecer correto, um parecer perfeito sobre o que essa pessoa deve fazer em alguma situação da vida que ele está vivendo, o que ela está vivendo. Então é um conselho, né? E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo é o grande conselheiro. Então, se você tem o Espírito Santo, Ele te aconselha. Ele é o nosso conselheiro. Quando nós precisamos de um conselho, não corra para as pessoas, não corra para o pastor, não corra para ninguém que tenha um cargo na igreja. Não estou dizendo que isso é errado. Primeiro Deus, depois você pode ir conversar com as pessoas, com o pastor, com o líder, com o diácono.
aí sim, mas primeiro Deus, porque é o Espírito Santo quem te aconselha, é o Espírito Santo que nos aconselha. Então lembre bem disso, quando você quiser um conselho, dobre teu joelho e ore. Dobre o joelho. Tem gente hoje em dia, os cristãos de hoje em dia, não estou falando vocês, tá, irmãos? Mas eu estou falando, tem gente que se chama de cristão hoje, que não dobra o joelho, que não ora, que não lê a Bíblia, que não tem nenhuma marquinha no joelho. Que cristão é esse? Que cristão é esse que não ora, que não tem marca no joelho? Então busque em Deus. O Espírito Santo é o grande conselheiro. E isso está escrito em Isaías 40, 13 e 14. Nós já falamos desse versículo, mas ele é o mesmo que fala a respeito do conselho. E assim, conselho também tem um ditado que diz, né? Se conselho fosse bom, não era dado. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você primeiro é aconselhado pelo Espírito Santo e daí você pode aconselhar alguém. Então daí sim, você pode aconselhar alguém. Mas tem aquelas pessoas que não gostam de ouvir conselhos. Então para esse tipo de pessoa que não gosta de ouvir conselho, de um que esteja sendo usado por Deus para falar alguma coisa, eu gosto sempre de dizer essa frase: aquele que não ouve conselho vai ouvir dado. Por quê? Porque não quis ouvir conselho, então vai sofrer, e daí lá na frente vai ouvir: ah, coitado de você, se você tivesse escutado o conselho, né? E aqui eu estou falando, irmãos, de conselho para qualquer área da vida, mas principalmente o conselho de servir a Deus. Sirva a Deus, é o melhor conselho que alguém pode te dar. Melhor conselho que alguém pode te dar, sirva a Deus. Ah, mas o mundo vai passar, Deus é eterno. E um dia nós vamos ter que prestar contas diante deste Deus eterno que é o Todo-Poderoso. Então sirva a Deus, busque a Deus. Pastora, mas eu venho sempre na igreja. Que bom, continue vindo. É o correto, a Bíblia diz, não deixemos de nos congregar. Mas não busque a Deus só aqui na igreja, busque a Deus lá na tua casa. Dobre teu joelho quando você se levanta de manhã. Dobre teu joelho quando você vai deitar à noite. Dobre teu joelho em qualquer horário do dia, quando você sinta vontade de falar com Deus. O cristão, eu vou dizer assim, né? A pessoa, não porque tem gente que não conhece a Cristo ainda, mas o cristão que não sente falta de falar com Deus, não é cristão. Porque parece que é um peso se ajoelhar para orar. Não é peso, irmãos, é um prazer para nós e um privilégio de nós podermos a qualquer momento do dia ou da noite dobrar o nosso joelho, nem que seja só para dizer: Paizinho querido, estou aqui, obrigada por tudo. Né? Tem uma historinha que eu lembrei agora, que tinha um senhor que não sabia ler, não sabia orar, ele não sabia. Mas ele ia sempre na igreja, entrava na igreja e dizia assim: Jesus, eu estou aqui. Era só o que ele sabia dizer: Jesus, eu estou aqui, eu vim te ver. Aí esse senhor um dia ficou doente. E sabe o que aconteceu com ele? Jesus foi do lado da cama dele e disse: eu vou citar um nome só como se fosse, né? Ô João, eu estou aqui. Eu vim para te ver. O homem não sabia orar. Ele não falava palavras bonitas, ele não gritava, ele não levantava a voz: ó soberano Senhor. Não. Ele só dizia: Jesus, eu vim te ver. É o que basta, né? E quando ele precisou, Jesus disse: ô João, ou seja lá como for o nome dele, eu vim te ver.
A palavra nos diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Gálatas 6, né? Então ele plantou, Jesus, eu vim te ver. Na hora que ele precisou, o que aconteceu? Jesus foi lá e disse, eu vim te ver. Então plante o bem, né? Plante o amor, tire o ódio do coração. E você vai ter, porque a Bíblia diz que para o misericordioso, Deus vai usar de misericórdia. Para o benevolente, Deus vai usar de benevolência. Para aquele que ajuda, Deus vai ajudar. O generoso vai receber a generosidade de Deus. Então, aquilo que a gente faz para os outros, Deus faz para nós também. Então, o espírito de conselho, irmãos, busque o Espírito Santo que Ele te aconselha, e daí você vai poder dar conselho para os outros. Conselho sem direção do Espírito Santo não é conselho, é armadilha, né? Busque o Espírito Santo. Então, o conselho do Senhor dura para sempre. Isso fala no Salmo 33, 11. Em Isaías 28, 29 também está escrito, Ele é maravilhoso em conselho e grande em obra. Está precisando de um conselho? Vai para os pés de Jesus. Mas como que eu vou ouvir Jesus falar, pastora? Eu não vou saber. Você ouve. O Espírito Santo fala na mente da pessoa, fala no coração, fala no espírito. E quando você lê a Bíblia, você pode ter certeza que o versículo vai saltar aos teus olhos ali, você vai dizer, é Deus falando comigo. Amém? Então, espírito de conselho. O espírito de fortaleza. A fortaleza a gente sabe que é um lugar de segurança, né? Segurança máxima, proteção. E o Espírito Santo é isso para nós. Ele é o agente da fortaleza e do poder. Fala em Efésios 3,16. Então é o Espírito Santo de fortaleza, ou seja, é uma das maneiras que o Espírito Santo se revela para nós, nos dando força, nos incentivando, nos encorajando, nos ajudando a ser forte. A Bíblia diz, né? Diga o fraco, eu sou forte. Então nós somos fracos, mas Deus é forte. E se nós temos o Espírito Santo de fortaleza, nós podemos dizer, eu sou forte, mesmo sendo fraco. Entendido, irmãos? Eu sou fraco, mas Deus é forte. Eu tenho Deus, então eu posso dizer, eu sou forte. Por isso a Bíblia diz, diga o fraco, sou forte. Então o Espírito Santo de fortaleza, né? E Naum 1:7 diz, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Se você confia em Deus, Deus te conhece. Mas não é confiar só na hora da bênção. Porque Deus me deu isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tá, e quando está tudo ruim, você diz glória a Deus também? Então, para ser de Deus, tem que glorificar a Deus tanto no dia bom como no dia mau. Ser de Deus. E daí Ele nos ajuda a ser uma fortaleza. É Ele a nossa força. Estou falando mais rápido agora, tá, irmãos? Aí tem também o espírito de conhecimento. O conhecimento é a capacidade de conhecer perfeitamente as coisas. Pastora, mas você já não falou lá no entendimento e na sabedoria? Não, não é a mesma coisa. Tem a sabedoria, tem o entendimento e tem o conhecimento. Andam de mãozinha dada, mas não é a mesma coisa. Então, o conhecimento, ele é dado a cada um de nós mediante o Espírito. A palavra de sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então o Senhor dá, isso aqui está escrito em 1 Coríntios 12:8. Então o espírito do conhecimento é o Espírito Santo te usar no momento que às vezes você nem está esperando. Eu não estou falando dos dons, tá, irmãos? Os dons é uma coisa, mas o espírito de conhecimento, o Espírito Santo pode te usar para te dar não a palavra de sabedoria,
mas para te dar conhecimento a respeito de uma coisa que está assim, sabe, obscuro, ninguém está entendendo. Aí a pessoa que tem o conhecimento de Deus chega e diz assim: não, é isso, é assim, assim, assim. Então é Deus que dá o conhecimento. Amém? Ficou entendida a diferença? Amém? Então, Colossenses 1:10 diz assim, devemos frutificar em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E esse conhecimento, é claro que antes de qualquer conhecimento, aqui é o conhecimento de Deus. O que é isso? Você conhecer a Deus. Não adianta você falar que serve a Deus se você não conhece a Deus. Como que você vai dizer que ama a Deus se você não conhece a Deus? Como que você vai amar um Deus que você não conhece? Para conhecer a Deus tem que ler a Bíblia. É através da palavra que Ele se revela, que Ele se mostra como Ele é. Então ter conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. Lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 25 ou 26, não estou me lembrando agora. Eu estou aqui com um monte de versículos, às vezes confunde. Mas você sabe o texto, aquele que diz que vão se apresentar diante do Senhor as pessoas, né? E alguns, Jesus vai dizer assim: afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Aí a pessoa vai dizer: mas como, Senhor? Em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Por quê? Porque a pessoa não estava interessada em aumentar o seu conhecimento a respeito de Deus. Ela estava apenas usando o nome de Deus para fazer certas coisas. Então é diferente. Então, se nós não conhecermos a Deus, Ele também não vai nos conhecer. Mas Deus conhece todos. Claro que sim, Ele conhece, Ele sabe todos. Mas conhecimento aqui é na intimidade. Nós temos que ter intimidade com Deus. Ou seja, amar a Deus, buscar a Deus, querer estar perto de Deus. E não fazer as coisas por um fardo ou por obrigação. E aí o último então, né, o número 7, espírito do temor do Senhor. O temor do Senhor, a palavra diz, né, que o princípio da verdadeira sabedoria e inteligência é o temor do Senhor. Isso aqui fala em Jó 28 e no Salmo 111:10 também. O que significa isso? Se eu quero ter tudo isso aqui, ser inteligente, ser sábio, ter conhecimento, eu preciso temer a Deus. Temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Não é ter medo, é ter respeito, é ter amor, é reverenciar o Todo-Poderoso, é saber que Ele é Deus e que está no céu e que eu não sou nada e estou aqui na terra. Então é saber que o temor do Senhor tem que estar no nosso coração. Em Filipenses 2:12 diz assim, o espírito do temor do Senhor age gerando o temor do Senhor em nossos corações. Então, o espírito do temor do Senhor, que é o 7º espírito que fala lá, que é a 7ª característica, a 7ª forma que o Espírito Santo se manifesta, ele age em nós, gerando em nós o temor do Senhor. Mas a pessoa que não tem, não busca, não quer o Espírito Santo, nunca vai ter temor a Deus, porque é o Espírito Santo quem gera no nosso coração o temor a Deus. Entendido, irmãos? Então, o temor do Senhor. Em Hebreus 12:28, também está escrito assim, por isso, recebendo nós um só reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Sabe o que é esse temor? É você reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, que você não é nada.
é chegar diante do Senhor não querendo dar ordem para Ele. Ah, Senhor, faça isso. Ninguém pode obrigar Deus a fazer nada. Senhor, me conceda a tua misericórdia, tenha piedade de mim. Se for da sua vontade, me conceda o que eu estou te pedindo. Isso é uma das coisas dentro do temor a Deus. Porque tem gente que acha que Deus tem obrigação de dar o que ela quer. Não é verdade. Deus é soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Nós, seres humanos, somos criados por Ele. A criatura não manda no seu Criador. É o Criador que manda na sua criatura. É o Senhor que manda no servo e não o servo manda no Senhor. Então, quando nós chegamos diante do Senhor, é com temor, com reverência. Tem gente hoje que não tem mais reverência para falar com Deus. Não está mais nem aí. Chama de o cara lá de cima. Chama de, porque o poderoso, o mandão. O que é isso? Que cara lá de cima o quê? É o Deus Todo-Poderoso. Quando nós nos achegarmos a Ele, temos que chegar com respeito, com adoração, com reverência, sabendo que Ele é Deus e que Ele tem poder para lançar a nossa alma no inferno. Então vamos temê-lo. Temê-lo no sentido de respeitar. Deus não quer que você tenha medo dele, de não se aproximar dele. Pelo contrário, Ele quer que você se aproxime. Mas tenha respeito. Tenha respeito diante do Senhor. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, os 7 Espíritos de Deus são a plenitude do Espírito Santo. Na igreja, para o seu povo. Na multiforme sabedoria de Deus, que se manifesta através dos séculos, dos tempos, desde lá do início, né? Deus sempre existiu. Então, um Espírito Santo que se manifesta de 7 maneiras. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Você foi abençoado com essa palavra?